Renato, boa noite. Parabéns pela vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Muitas dificuldades de novo, né? Principalmente de tempo para trabalhar essa equipe. Mesmo assim, com um adversário que teve até um pouquinho mais de tempo para trabalhar, o Grêmio tu mesmo não teve muita oportunidade de trabalhar essa equipe para a estreia, mas no final das contas, o que é importante é somar pontos num campeonato longo como o Campeonato Brasileiro e os 3 pontos garantidos nessa estreia, Renato. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Dr. Rodrigo, que é o coordenador técnico do Juventude, que ele gentilmente substituiu o Dr. Rabaldo, que passou mal hoje no hotel. Então, agradecer a ele, agradecer ao clube, Juventude, por ter cedido o estádio, que, por sinal, o vestiário está muito bonito, para o Grêmio poder jogar hoje contra o Santos. As dificuldades elas vão aparecendo, não tem jeito, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro, se tratando que nós temos vários jogadores no departamento médico, e tivemos mais problemas hoje durante a partida. E o Santos é uma grande equipe, deu bastante trabalho, mas acho que o mais importante de tudo é a nossa estreia. Você falou que eu tive pouco tempo para treinar a equipe. Não tive tempo nenhum, porque sábado pela manhã os jogadores praticamente não fizeram absolutamente nada. Eu simplesmente tirei o avião do corpo deles e o cansaço da viagem, que nós somos até Natal. Então, taticamente, não deu praticamente para fazer absolutamente nada. E nós estreamos no Campeonato Brasileiro com bastante trabalho, bastante dificuldades. Mas o mais importante de tudo foi que nós conseguimos estrear bem, uma vitória, entendeu? E isso que é importante. E agora, a semana a gente vai ter um pouco mais de tempo para treinar, tentar recuperar mais alguém do departamento médico e nos prepararmos para jogarmos contra o Cruzeiro. Renato, o setor vital do jogo, do campo, é o meio-campo, né? Você não tem o Carbajo, que você pudesse atualizar para a gente a situação dele, não tem o PP, o Lucas Silva, perdeu o Thiago, que foi embora, o Tassiano também. O que você acha desse setor? Está faltando gente, faltam 4 dias para fechar a janela. É um assunto que, se eu falar publicamente, amanhã as pessoas abrem manchetes falando, o Renato falou isso, o Renato falou aquilo, o Renato manda no clube. Eu acho que o mais importante de tudo é que eu tenho conversado bastante com o presidente, tenho conversado bastante com o Paulo, o Antônio, o Luiz. A gente tem trocado ideias. Nós estamos atentos, entendeu? Só que, às vezes, o que a gente quer, a gente não consegue porque a gente bate na parte financeira, onde praticamente todos os clubes do Brasil aí, 2, 3 talvez não, estejam passando por as dificuldades financeiras. Então, o torcedor pode ficar tranquilo, nós estamos atentos. Querer eu quero, entendeu? Eu falei para vocês lá, há uma semana atrás, daqui a pouco, eu sou chato, que eu pego no pé do presidente, eu pego no pé da diretoria, que eu quero jogadores, mas eu entendo também o lado financeiro do clube. Mas o nosso maior problema, infelizmente, são as lesões, que nós estamos com bastante jogadores no departamento médico. Essa semana vamos tratar de tirar mais alguém de lá. E quanto ao Felipe, aí é com o departamento médico. Renato, o Grêmio abriu o placar no final do primeiro tempo e poderia ter aumentado essa vantagem com o pênalti que foi concedido na segunda etapa. Já tem um diagnóstico do porquê o Grêmio perde muitos pênaltis na temporada, e especialmente o Soares perdeu o seu terceiro, e o que pode ser feito para que o Grêmio aproveite melhor essas oportunidades? A gente treina, todos os nossos batedores, tanto é que na pré-eleição eu sempre designo 3 ou 4 jogadores para eles conversarem dentro do campo, trocarem ideias, quem tiver com uma confiança maior pode bater. E o Soares está sempre com confiança. Todos eles têm treinado bem durante a semana. Vão continuar treinando, mas muitas vezes tem que o treinador conversar com o outro jogador, entendeu? Mas esse tipo de conversa é no vestiário, entendeu? Não vou falar em público, mas o que a comissão técnica e eu podemos fazer durante a semana, a gente faz, que é todos os dias treino pênalti, entendeu? Todos eles. Na hora de bater é com eles. Então, vamos conversar, eu tenho certeza que vai começar a melhorar, porque, que eu falei, treinar eles treinam. Daqui a pouco, não só as oportunidades que a gente tem conseguido, não tem convertido a gol, agora com pênalti também, mas daqui a pouco ela começa a entrar. Até porque ninguém discute a qualidade do Soares. Renato, aqui no fundo.
Hoje, o Diogo Barbosa, acho que para muitos aqui fez uma das grandes, se não a principal partida dele com a camisa do Grêmio. Eu queria uma avaliação tua sobre esse jogador, que por vezes a gente fala, o torcedor também acaba pegando no pé desse atleta, e hoje ele fez uma grande partida, uma atuação importante nessa vitória da estreia do Grêmio. Ele fez uma grande partida também diante do Caxias, no momento que o Reinaldo se machucou, ele entrou muito bem. Você fala às vezes que o torcedor pega no pé de um ou outro jogador. Eu já falei lá atrás, é lógico que muitas vezes o jogador ele fica marcado para o torcedor, dependendo do que acontece num jogo ou outro. Mas o que tem que acabar no Rio Grande do Sul é muitas vezes, eu não estou nem agredindo vocês, nem criticando vocês, mas tem que melhorar, tem que ver mais o lado do ser humano, entendeu? Porque às vezes quando falha, o comentarista, o do ar-condicionado, ele ataca muitas vezes o jogador, a pessoa, e não o profissional, entendeu? E aí o torcedor vai junto com as pessoas da imprensa e daqui a pouco começa a vaiar, e tá aí. Quem vai dizer que ele não é um grande jogador? Não pela partida de hoje. Ele sempre foi importante pra gente, entendeu? Então, um pouco mais de calma no momento que vocês vão criticar um jogador. Criticar faz parte, é o trabalho de vocês, até porque eu também critico meus jogadores dentro de quatro paredes, mas é a maneira que se fala, entendeu? No microfone com um outro jogador. E aí ele começa a ficar marcado. Muitos jogadores saíram daqui, estão jogando muito em outros clubes. E aí vão falar, mas estava no clube, por que lá não rendeu? Lá não rendeu porque, né? A gente já sabe que de vez em quando, né? De vez em quando acontece que a gente, da imprensa, pega no pé demais, agride demais um ou outro jogador. É isso que acontece. Renato, aqui à tua direita. Boa noite. Boa noite. Que tipo de casca, para usar um termo que tu gosta muito de usar de jogadores, assim, dá um jogo como o de hoje, de um grau de dificuldade de primeira divisão, de campeonato brasileiro, de uma semana sem treinamento, de uma necessidade, por exemplo, vou dar um exemplo de garoto que entrou, o Thomas Luciano entrou no segundo tempo e ele estava marcando só o Soteldo, que é um cara experiente, um cara arisco, e o garoto aguentou. O Natan, que não é um jogador tão inexperiente assim, mas entrou e enfrentou tudo isso. É um cara novo ainda, está se adequando ao sistema. E mesmo jogadores mais antigos. O Adriel jogou sua primeira partida em Campeonato Brasileiro. Que tipo de casca dá um jogo como o de hoje? Que a rigor, o Grenal foi clássico, tem todo. É o primeiro jogo do Grêmio contra um time de primeira divisão nesse ano. Qual é a tua avaliação que tu faz? Olha, ganhamos isso pro decorrer do campeonato e porque esse time ainda não tinha tido experimentado. Pode botar até a chuva, jogar fora de casa, tudo isso. E, por favor, além disso, o João Pedro foi uma coisa que chamou a atenção da gente. O que ele teve de problema? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, Deus parabéns para o grupo, justamente por isso, porque, taticamente, houve uma entrega muito grande. Muitas vezes o time está em campo e não tem aquele entrosamento necessário, porque a gente está tendo vários problemas no departamento médico e durante as partidas, e não é fácil, não tem tempo para você acertar, não tem tempo para você treinar. Mas acho que valeu a vontade dos jogadores, houve uma entrega muito grande. Eu sempre costumo falar para o meu grupo, não é de agora, todo o grupo que eu trabalho, que o jogador ele tem que estar preparado, porque a qualquer momento a camisa chega, entendeu? E ela tem chegado para alguns jogadores, onde os jogadores nem imaginavam que de repente iam ter uma chance no profissional do Grêmio. O Thomas mesmo, você deu esse exemplo, entrou numa fumaça, digamos assim, porque Marcão Soteldo, o baixinho não é mole não. Eu dei umas dicas para ele se comportou bem, não é nem tanto problema também de só marcar o Soteldo, mas é um garoto que estava muito tempo sem jogar, ele jogou alguns minutos somente agora comigo contra o ABC. Então, marcar o Soteldo sem estar com ritmo de jogo é uma dificuldade muito grande. O Natan a gente já conhece ele bem, lógico que ele não conhece bem todos os jogadores do nosso sistema de jogo, mas é um jogador inteligente, um jogador de qualidade, e entrou muito bem. Então no momento que a gente tiver todo o grupo pronto, eu tenho certeza que vai ser diferente os jogos do Grêmio, porque aí eu vou ter mais opções. Então muitas vezes eu estou tendo que colocar um garoto, às vezes sem ritmo de jogo, como já falei, numa fogueira, como no jogo de hoje, como o garoto entrou, entendeu? E se comportou bem. Tem que estar preparado, está no grupo do Grêmio, sabe que a qualquer momento a oportunidade chega e tem que chegar e dar conta do recado, porque a fila anda. A qualidade é muito grande no grupo.
Então, acho que isso aí traz muita experiência, principalmente para muitos jogadores, como você mesmo falou, que não tinham ainda jogado o Campeonato Brasileiro. Enfrentamos uma grande equipe, muita gente pode achar que não, mas o Santos deu bastante trabalho para a gente. Foi um grande jogo, foi lá e cá, as duas equipes tiveram oportunidades. O Grêmio soube aproveitar a oportunidade, fez o gol. E agora, quanto ao João, o João já vinha se queixando no outro jogo, entendeu? Por isso que eu já tinha falado lá atrás, eu não estou entendendo muito a CBF marcando esses jogos do Grêmio. Jogar quinta-feira, nós atravessamos o Brasil todo, voltamos, não deu nem tempo para a gente treinar. E hoje nós enfrentamos a equipe do Santos. Lá ele já estava sentindo a perna pesada. Hoje ele pediu para sair justamente por isso, que poderia ter uma lesão mais séria. Então, a gente quer ganhar o Campeonato Brasileiro, como todos os outros clubes. A gente quer entrar com tudo no Campeonato Brasileiro. Mas a CBF não pode beneficiar A, B ou C. Ela não pode beneficiar ninguém no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, a semana que vem, vai jogar no próximo sábado contra o Cruzeiro, volta para jogar na Arena contra o ABC, a segunda da Copa do Brasil, e atravessa o Brasil todo para jogar contra o Cuiabá no domingo. E aí eu pergunto, por que não pode jogar na quarta? E já é a segunda vez, com 2 na terceira rodada. Então fica difícil. Isso tem que, eu já falei para o presidente do Grêmio, já falei para a diretoria do Grêmio, tem que ver o que é isso. Por que o Grêmio está jogando às quintas e aos domingos? E 2 viagens, né, danadas. Uma foi pela Copa do Brasil. Agora, na outra semana, a gente viaja para jogar contra o Cuiabá. Depois de ter mais uma decisão na quinta-feira na Arena contra o ABC. Quer dizer, mais uma viagem longa. Aí a gente vai falar de voos fretados, aí cai na parte financeira do clube que a gente entende. Faz o quê, então? Eu já falei. Daqui a pouco, se eu colocar time reserva para jogar, não vão falar que o Grêmio está largando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que ser justo para todos os clubes. O Grêmio está sendo prejudicado nesse campeonato. Só não vê quem não quer. Eu não estou nem fazendo uma crítica para a CBF, mas não pode acontecer isso. Em 3 rodadas, o Grêmio atravessar o Brasil todo para jogar, não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para recuperar meus jogadores, e nós somos cobrados por vocês, que é o trabalho de vocês, eu concordo. Agora, vocês também têm que ajudar a gente, porque não pode o Grêmio jogar numa quinta, atravessar o Brasil todo para jogar de novo o Campeonato Brasileiro. E aí? E aí vamos imaginar o pior. Aí eu sou chato, o presidente está aqui, né, Guerra? Sou chato com a diretoria. Imagina se a gente não tiver voo fretado. Se não tiver voo fretado, eu vou entender. Mas o mesmo time não vai jogar quinta-feira e domingo. E depois não quero ver ninguém falando zum, 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 o Grêmio está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Antes de falarem isso, vocês veem o que está acontecendo na tabela do Grêmio. Aí depois vocês podem criticar. Renato, parabéns pela vitória, a estreia no Campeonato Brasileiro. Todo mundo fala sobre as perdas, né, no ataque do Grêmio, e tu fala que isso vai se resolver com o tempo. Mas ninguém comenta sobre o sistema defensivo. Mesmo com algumas perdas que está tendo, o Grêmio só tomou 2 gols, foi no jogo contra o Ipiranga. Continua tomando pouco gol, mesmo com a troca de jogadores. Hoje tu teve que utilizar alguns jogadores, além do Darlan como volante, que entrou muito bem. O que tu pode falar a respeito desse setor, já com a entrada do Darlan junto para os próximos jogos? Obrigado. Bom, eu treino sempre que eu tenho tempo, eu treino a parte tática da equipe, a parte defensiva, a parte ofensiva, de que maneira eu quero que eles se comportem, corrijo eles no vídeo. Não é só o time que vem jogando, eu corrijo todos os jogadores. E lá no vídeo eu mostro, às vezes, o erro de um jogador, independente de quem quer que ele seja, ou da posição, e mostro para todos os outros jogadores. Ó, eu estou corrigindo ele, mas serve para quem esteja jogando, seja nessa partida, na próxima partida, ou entra durante o jogo, tem que ser feito exatamente isso que eu estou mostrando. Então eu corrijo eles. Sempre que dá, a gente treina a parte tática no campo. Quando não dá esse tempo todo, a gente mostra para eles no vídeo. E quando dá tempo, a gente treina no campo, a gente mora na teoria e vai para o campo, vai para a prática. Então, quando eles entram, eles sabem exatamente o que deve ser feito. Por isso que o nosso sistema defensivo tem sido muito bom, tem dado poucas oportunidades aos adversários, entendeu? Mesmo, muitas vezes, tendo que trocar um jogador pelo outro por causa das lesões. Renato, parabéns pela vitória, começando bem o Campeonato Brasileiro, mas com grandes dificuldades, como tu falou, né? É uma competição que tem um outro pelo, como a gente brinca, né? É outra qualidade. Hoje tu teve que entrar com o Galdino, né, no segundo tempo, para dar uma segurada até no Soteldo também. Eu entendi a tua troca assim também, né? Me pareceu que ele jogou também bastante recuado e por isso que ele sentiu um pouquinho também em algum momento. A torcida pegou um pouquinho no pé dele
e tu deu uma moral grande para ele ali na beira do campo. Eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho o que tu falou para ele, porque depois ele cresceu no jogo e foi um jogador que foi importante ali no final do jogo, né? Eu passei tranquilidade para ele, eu vi que ele estava errando algumas jogadas fáceis. Não sei se ele estava um pouco nervoso ou não. Conversei com ele, acalmei ele, falei, calma, que você vai voltar a acertar. Eu coloquei ele até porque é um jogador forte, ele protege, segura bem a bola, entendeu? A gente tá precisando segurar a bola lá na frente. E mais o auxílio no Thomas. E ele não entrou bem, mas depois ele foi recuperando, entendeu? E eu procurei acalmá-lo. Meu trabalho, ele estava ali do meu lado, eu acordei ele, digamos assim, um pouco, ele estava meio tenso. Gritei um pouco ele acho que caiu a ficha dele, entendeu? Melhorou, depois ele melhorou. Ele tem qualidade, entendeu? Só que eu falo, as oportunidades aparecem, o jogador tem que saber aproveitá-las. Talvez ele tivesse um pouco nervoso ainda do episódio que aconteceu com ele lá em Natal, entendeu? Mas a gente está dando todo o suporte para ele, toda a tranquilidade. É um jogador que ele vai nos ajudar, entendeu? Ele está, de repente, passando por esse probleminha que passou lá em Natal, mas eu acho que o mais importante de tudo, mesmo errando, ele não faltou vontade, entendeu? E foi importante essa vitória. Eu acho que o mais importante de tudo é destacar a vitória, a estreia do Campeonato Brasileiro, 3 pontos, é isso que vale. Renato, boa noite, parabéns pela estreia. Queria que tu comentasse a respeito do Zinho, que é um jogador que tu optou por iniciar jogando e poderia até ter optado pelo Natan, que é um jogador mais experiente, rodado, já inclusive venceu o Campeonato Brasileiro, tu optaste pelo Zinho. Em cima dessa escolha, por que você optou pelo Zinho? Você gostou do jogo dele e o Zinho, com esse jogo, se candidata a, quem sabe, brigar pela titularidade? Você considera ele um jogador pronto? Não, pronto não, ele é bastante verde, mas a gente está lapidando ele, mas ele já progrediu bastante. A opção que eu tive pelo Zinho, porque ele vem nos ajudando, entendeu? Nós tínhamos que ter um escape de um lado do outro, um jogador rápido, o jogador de 1 para 1 que eu gosto. E além do mais, o Natan, ele se apresentou há pouco tempo, ele ainda não está 100%, ele estava treinando no Atlético, mas somente a parte física, ele precisa um pouco mais da técnica, ele precisa treinar um pouco mais com os companheiros. Se eu coloco ele, de repente, com 50%, 60% das chances que ele tinha, de repente ele ia cansar muito fácil, porque os jogadores do Santos estão com ritmo de jogo, e ele não, então procurei segurar.